Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 21 do mês de Adar II, do ano 5782. Estamos aí com 199 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então, nós estamos aqui em A Tarde com a Torá, onde nós trazemos a Parashá semanal, bem como trazemos a Aliá, a leitura do dia. E a leitura do dia, daqui a pouco nós estaremos conversando sobre ela, bem como as palavras de Hassidut, os ensinamentos Rabad, o Hassidismo, e trazendo realmente para nós aí a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel para esta aliá de hoje, trazendo para nós uma visão sobre Moshe e Arão e como que isso podemos aplicar nas nossas vidas. Pela visão do Rebbe, você pode ser Moshe e Arão ao mesmo tempo. Daqui a pouco veremos como que é essa história aí, ok? Então, a palavra de sabedoria do nosso Rebbe para o dia de hoje, 199 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então ele nos fala da seguinte forma, nos dizendo: o mundo é um lugar de constante mudança e agitação. Cada momento é distinto daquele que o antecedeu e do que sucederá. Cada ponto no espaço é um mundo inteiro, com suas próprias condições e o seu modo de ser. Este é um mundo de fragmentos, correndo continuamente num tráfego que parece anárquico. Olhe para a sua própria vida. Você faz tantas coisas diferentes, uma após a outra, sem nenhuma ligação aparente entre elas. A paz interior, quando cada parte de você e cada faceta do seu dia se movem na mesma direção. Quando tem propósito, então você tem paz. Baruch Hashem, pela palavra de sabedoria do nosso Rebbe. Então, dentro desse contexto todo, o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, ele traz para nós aquela visão que nós entendemos. Então o Rebbe, ele sempre age assim, ele conversa com você, ele te mostra a naturalidade das coisas, a sua própria naturalidade, você e o seu dia a dia, você com você mesmo e etc e tal. O seu envolvimento com esse mundo físico. E assim sucessivamente. Então, primeiro, ele fala contigo trazendo exatamente aquilo que é natural. E quando nós somos chamados a atenção dentro daquilo que nos é natural, então ele consegue nos captar para podermos ser elevado através da sua sabedoria mais para cima. E então, depois que ele nos chama a atenção sobre isso, nos fala que o mundo é uma mudança e uma agitação constante. Cada momento é típico daquele momento, diferente do que antecedeu, do que aconteceu anteriormente e daquilo que virá pela frente. Então, são os seus pontos distintos. E também cada fragmento no nosso universo é um mundo e tem a sua própria peculiaridade e a sua própria história. Aí em seguida, quando ele nos chama a atenção sobre tudo isso daí, então ele também nos fala, este mundo é um mundo de fragmentos, correndo continuamente num tráfego que parece anárquico. Então, quando você vê, por exemplo, a questão do átomo invisível aos olhos, e eles estão aí, correndo para todo lado, e já foi mostrado cientificamente que se um átomo bater com outro, há uma grande explosão. Mas eles estão aí, correndo,
para cima, para baixo, para todas as direções, e eles não se chocam. Então, às vezes, e outras coisas mais, né? É só um exemplo esse daí, né? O nosso mundo é um mundo de fragmentos, ok? É a mesma questão desses últimos 2 anos e meio aí, sobre a questão da pandemia, né? Se fosse possível enxergar a olho nu, né? Realmente, bactérias, vírus, por exemplo, né? Se fosse possível de você enxergar, você simplesmente olharia só dentro da sua casa, você já ficaria confuso. Por quê? Porque são tantos vírus, tantas bactérias que você iria trombar, né? Visivelmente, automaticamente, fisicamente, você trombaria com vírus, com bactéria e companhia limitada, né? É a mesma coisa quando mostram para as pessoas, né, através aí de vídeos, sobre a questão dos ácaros, né? A quantidade de ácaros que tem na cama, você fala, peraí, eu durmo em cima de tudo isso? Né? Então, realmente, o mundo é fragmentado, é cheio de fragmentos, né? E a mesma coisa, se você sai da sua casa e vai para o mundo lá fora, ou se fosse possível você ver todas as bactérias e vírus que estão aí no ar, você simplesmente não se mexeria, você ficaria paralisado, né? Então, é essa realidade que nós temos aí. Então, tudo isso parece, né, continuamente, né, correndo continuamente num tráfego que parece anárquico, né? Aí, em seguida, ele chama a atenção e diz assim, olhe para você mesmo. Agora, olhe para a sua própria vida. Você faz tantas coisas diferentes, uma após a outra, sem nenhuma ligação aparente entre elas, mas você faz. Então, realmente, esse é o nosso mundo cheio de fragmentos, a nossa vida cheia de fragmentos. Mas o que é que precisa realmente estar em foco para que as coisas sejam no nível elevado, bom e que tenha realmente bênçãos divinas? Então aí o Rebbe diz, a paz interior, né? Você olha para a sua própria vida, você faz tantas coisas diferentes, uma após a outra, sem nenhuma ligação aparente entre elas, ou sem nenhuma ligação mesmo entre elas, mas você faz muitas coisas. A paz interior, aqui vem o segredo dessa agitação do dia a dia. A paz interior, quando quando cada parte de você e cada faceta do seu dia se movem na mesma direção. Ou seja, você põe propósito, você coloca alvo diante de você, ou propósitos ou alvos, obviamente, dentro de um campo positivo. Então, a paz interior, quando cada parte de você e cada faceta do seu dia se movem na mesma direção. Então, quando você coloca as coisas em ordem, a sua cabeça em ordem, seus pensamentos em ordem, seus sentimentos em ordem, e você então parte para a mesma direção. Então, aí a paz interior. Quando tem propósito, e quando esse propósito é bom, então há paz. Então, muitas vezes as pessoas falam, vivo numa guerra constante, em conflitos constantes. Analise isto. Tem propósito? Os conflitos, eles têm um propósito bom? Ou você está simplesmente dando murro em ponta de faca? Então é preciso, de fato, estar analisando e fazer as coisas de forma coerentes. E nesse sentido, propósito. Quando o seu propósito ele entra em harmonia com o propósito divino, a paz interior. Busque isso e serás não somente abençoado, mas serás feliz. Ok? Baruch Hashem, estamos aí com o Amadeu Henrique Guimarães Moura, lá da cidade de Eusébio, Ceará. A Neiva Oliveira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Hamilton José de Bairros, de Santa Catarina.
o José Eugênio Ramos Silva, de Magé, Rio de Janeiro. Jaque Souza, também do Rio de Janeiro. O Adilson Araújo, São Paulo, a grande São Paulo, capital. O Ariovaldo Miller Júnior, de Colinas, Tocantins, né? Então, a esses amados aí, o nosso shalom. A Luciana Rodrigues, de Marília, está aí, né? Baruch Hashem por isso. E nós vamos seguir em frente na nossa quinta aliá. Hoje é o quinto dia da semana, hoje é o quinto dia do Shabat. E a nossa quinta leitura. E a nossa quinta leitura está no capítulo 10 do livro de Levítico. E nós vamos do versículo 16 até o versículo 20, né? Nessa leitura aqui. E nós temos aí realmente, né? Uma questão que a Hassidut, né? O ensinamento racídico traz para nós sobre Moshe e Arão, que estão conectados também sobre verdade e paz, né? Bem como também, depois nós vamos ver com o nosso Rebbe aí, com referência a Moshe e Arão, nós temos aí a questão do o absoluto e o relativo, né? E aí nós vamos ver essa conexão aqui, que o ensinamento racídico traz para nós também, verdade e paz, Moshe e Arão. A leitura, no capítulo 10, a partir do verso 16 até o verso 20, nos fala assim: Moshe então fez 2 investigações sobre o que tinha acontecido com os 3 cabritos abatidos, né? Nós temos aqui os finalmente, né, da inauguração do Mexicão, tabernáculo no deserto, bem como também os finalmente de todo o cerimonial de posse, né, do Kohen Gadol e dos Kohanim. Tivemos aí a questão da morte, né, dos 2 filhos de Arão, os 2 filhos mais velhos, Nadav e Avihu. E aqui nós já temos já o pós, né, vamos dizer assim, o pós-sepultamento de Nadav e Avihu. E aí, como a inauguração e toda a consagração estava em andamento, então tinham sacrifícios ali que eram para ser completados, e aquilo que era realmente a parte de Arão e toda a sua família, no sentido de se alimentar de partes dos sacrifícios. Então, Moshe fez 2 investigações sobre o que tinha acontecido com os 3 cabritos abatidos como oferendas de pecado, e ao descobrir que 2 haviam sido comidos corretamente, mas um tinha sido queimado completamente. Moshe ficou bravo com Arão e seus filhos sobreviventes, Elazar e Itamar. Ele disse-lhes: por que vocês não comeram da oferenda de pecado no local de santidade? Ela saiu deste local e tornou-se inválida. Ela é santidade das santidades. E foi dado a vocês para obter perdão para a comunidade e expiar por ela diante de Deus, uma vez que seu sangue não foi requerido, trazido para o santuário interior, vocês o deveriam tê-la comido num lugar de santidade, conforme eu ordenei a vocês. Será que vocês talvez aspergiram o sangue do sacrifício enquanto estavam de luto, invalidando a oferenda que então precisou ser queimada? Então Arão respondeu severamente a Moshe, dizendo: você pensa que foram eles que sacrificaram sua oferenda de pecado e a oferenda queimada hoje diante de Deus? Não, fui eu quem as ofereci. E como sumo sacerdote eu tinha permissão de aspergir o sangue enquanto de luto. Mas se eu tivesse comido a terceira oferenda de pecado hoje, eu teria agradado a Deus? Pois diferente das outras 2 oferendas de pecado, que eram temporárias, a terceira é permanente por todas as gerações. E não é apropriado ser leniente e permitir que um enlutado coma dela, mesmo que esta tragédia tivesse ocorrido comigo, não com meus filhos, mas com outros parentes. Não seria apropriado comer dessa oferenda de pecado. Quando Moshe escutou a explicação de Arão,
ele ficou satisfeito, ele não se acanhou em admitir que ele estava enganado, né? Então, mais uma vez, Moshe, ele mostra a sua humildade, e apesar dele ter repreendido, né, Arão e os seus filhos, com referência a essa terceira oferenda de pecados, né, Arão respondeu também com severidade, ou seja, uma palavra firme, uma palavra determinada, não uma palavra severa, não significa exatamente falta de educação, falta de respeito, querer sobrepor as pessoas. A palavra de severidade aqui com a qual Arão respondeu a Moshe foi uma palavra, ele foi sisudo, sério, contundente. Ele falou com firmeza. Então essa severidade significa isso daqui, né? Então ele respondeu mesmo com convicção daquilo que ele estava falando, e por causa da sua ação, ele tinha convicção que ele fez o que era correto, o que era certo. Como a terceira oferenda é uma oferenda permanente, quer dizer, é para todas as gerações, não era correto um enlutado fazer essa oferenda e comer dessa oferenda. Então, por isso que ele queimou completamente a oferenda, né? Nesse sentido. Então, quando Moshe ouviu as explicações de Arão, ele realmente admitiu que Arão estava correto e que ele se enganou no sentido de repreendê-los de uma forma severa, como ele o fez. Dentro disso daqui nós temos o que o ensinamento racídico traz para nós, Moshe e Arão, verdade e paz. Então os nossos sábios da Hassidut, eles falam para nós assim: por que a Torá anuncia o fato de que Moshe errou em uma questão da lei judaica e se irritou somente para ser corrigido pelo seu irmão Arão? A Torá evita fazer observações depreciativas, até mesmo sobre animais. Assim, por que Moshe foi desacreditado aqui por Arão? Na realidade, a Torá registra a disputa entre Moshe e Arão para indicar que ambas as suas posições estão corretas, mas só em princípio, mas na prática também. Não só em princípio, mas na prática também. Moshe encarnava o atributo da verdade, por isso que ele era sisudo, ele tinha essa forma de agir como absoluto, né? Enquanto que Arão, ele era mais daquela questão relativa. Então, ele estava mais assim, buscando a paz, trazendo as pessoas em paz, para poder se dedicarem realmente nas coisas do eterno, ok? Então, Moshe encarava o atributo da verdade, e Arão, ele encarava realmente a qualidade da paz, e por isso, Arão, ele suportava as situações, ele não tinha uma reação como Moshe, uma reação mais assim, abrupta, uma reação mais assim, contundente, né? Em falar, em estar corrigindo as pessoas. Ele era, de uma certa forma, assim, severo, ríspido, por assim dizer, ok? E Arão não, Arão ele já era mais da paz mesmo, ele era mais sereno, mais tranquilo, né? Tanto é que quando os dois filhos dele morrem, ele simplesmente permanece em silêncio, porque realmente Arão não poderia, naquele momento, entre aspas, né? Ele não poderia entrar numa questão de luto propriamente dito e chorar pela morte dos seus dois filhos, porque eles ainda estavam dentro do cerimonial da consagração do Mexicã e da consagração dele como Kohen Gadol e dos demais filhos como Kohanim. Certo? Então, ele realmente, assim, em paz, ele suportou tudo, teve tranquilidade, serenidade, né? E submeteu-se realmente àquela situação, àquela questão. E ele teve paz. Tanto que uma das suas características é realmente buscar a paz e trazer as pessoas em paz na presença divina. Então,
Assim, a tendência de Moshe era de perceber a verdadeira identidade do mundo, como ele é, e uma expressão da vontade de Deus, e como é um reflexo da Torá, o seu manual de instruções. Então ele era bem incisivo nessa questão aí, né? Então isso é uma coisa que faz parte, precisa pelo menos, fazer parte de nós, essa qualidade de Moshe. Daqui a pouco vamos entender melhor ainda com a palavra final do Rebbe. Ainda continuando, né, o ensinamento racídico, né? Acabamos de falar de Moshe, agora Arão, por outro lado, tendia a perceber a identidade aparente do mundo, com todas as suas imperfeições, limitações e obstáculos, que tornam difícil o serviço a Deus. Então, Moshe estava no nível mais elevado e o negócio é o seguinte, você tem que subir rápido, não pode ficar patinando. Vamos, apressa, né? O modo de dizer assim era Moshe, né? O que está fazendo aí? Por que você está patinando? O chão está ensaboado, não sai do lugar? Vamos aí, rápido, né? E aí Arão, por outro lado, ele já compreendia a realidade do mundo no sentido da sua configuração, né? Realmente as limitações, os obstáculos, as imperfeições do nosso mundo, e que Arão ele tinha mais paciência, né? E estava mais em shalom para poder falar com as pessoas e trazer as pessoas dessa forma assim, realmente para a avodá, o serviço a Deus, né? Moshe não, Moshe ele, vamos dizer assim, né? Ele estava com o seu cajado ali na mão ali para acelerar a pessoa a obedecer, né? A se colocar na avodá, no serviço a Hashem, né? Então Moshe era mais aquele estilo lá, né? Por isso que quando ele cuidou dos rebanhos do seu sogro Itró, Jetro, lá em Midian, né? Todo cuidado, etc e tal, que ele assim o fazia, né? Então Deus viu que ele tinha as qualidades adequadas para conduzir o povo como um rebanho, né? Então isso que é importante aí, estar destacando também, ok? Então assim Arão buscava trazer paz entre a identidade aparente do mundo e sua verdadeira identidade, aceitando as falhas e limitações do mundo como genuínas, mas não obstante gradualmente induzindo o mundo e seus habitantes à perfeição, né? Ou seja, mesmo Arão reconhecendo as limitações, as imperfeições, os obstáculos pertinentes ao mundo, e isso está diante das pessoas, mesmo ele observando isso, né? Ele não tinha aquela pressa de Moshe com o cajado na mão, né? Se a pessoa não dava um pouquinho rápido, ele já vinha ali na canela, ali dando uma batidinha do cajado, né? Para a pessoa andar mais rápida, por assim dizer, ok? Arão não, Arão ele já era mais paciente, era mais shalom, né? Era mais zen, como diz o outro aí. Mas isso não significava que ele, gradualmente, ele induzia o mundo e as pessoas exatamente a buscar a perfeição, ok? Então, vamos dizer assim, Arão era um pouco mais tolerante para que as pessoas pudessem pegar, né, o pique da corrida, e Moshe ele era mais apressadinho, né? O bonde está andando e você tinha que correr atrás do bonde e subir rapidamente no bonde e achar um lugar na janela. Então Moshe ele era mais apressado nesse sentido. Uma linguagem figurativa aí, ok? Então Moshe, por sua vez, podia perceber como, em um nível mais profundo, essa perfeição já existia. Porque Arão aceitava a limitação de tempo, ele percebeu uma distinção entre as oferendas feitas no presente e aquelas que seriam feitas no futuro, porque ele aceitava haver diferença entre morte e vida. Ele entendia que a lei é diferente para um enlutado do que é para os outros. Então, a halahá, né? As leis, Arão, ele tinha mais
essa assimilação, né, nesse sentido de que as limitações do tempo das pessoas é uma realidade. E às vezes tem pessoas realmente, né, que, como diz os nossos sábios, né, algumas categorias aí daqueles que se dedicam a avodar, né? Entre elas tem aquele um que é devagar, né? Tem aquele um que não entende nada, quer prestar a avodar, mas não entende nada. Se não tiver alguém para auxiliar, ele não sabe como fazer, né? E tem aquele que conhece as suas limitações, os seus obstáculos, mas ele é persistente, ele continua lutando, continua estudando, continua se dedicando. Se ele falha, ele não desiste, ele continua, né? Então, algo que dentro dessa visão de Arão significa que é necessário uma tolerância para com os principiantes dentro da jornada monoteísta, porque saem de uma condução de vida ou uma conduta de vida tão liberal, por assim dizer, né? Sem grandes compromissos, sem grandes responsabilidades, e quando vem realmente para o caminho, a jornada monoteísta, com base judaica e orientação rabínica, aí as coisas são mais sérias, etc. e tal. Então essas pessoas, elas precisam realmente dessa paz de Arão, para poder realmente ir colocando, né, a sua cachola em ordem, né, a sua mente, a sua inteligência, o seu saber, colocando em ordem, para poder seguir passo a passo, né, mesmo que seja um pouco lento a princípio, mas é necessário ter essa paz, essa tolerância de Arão para a jornada. Mas Moshe percebia uma verdade subjacente que transcende o tempo, na qual a vida é eterna. Assim, Moshe determinou que todas as oferendas de pecado deveriam ser comidas, a despeito de elas serem oferecidas somente agora, ou depois também, em um estado de luto ou não, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né, sobre a questão do sacrifício, nós não podemos esquecer que há sempre o ensinamento, né, dos sacrifícios. O objetivo é, de fato, fazer com que as pessoas se aproximem mais e mais de Deus, né? Essa é a realidade. Então, dentro desse aspecto aqui, Moshe, ele traz realmente a questão que os sacrifícios, estando ou não enlutado, ele precisa ser feito, obedecido de fato às regras. Nesse aspecto aqui, trazendo exatamente para os nossos dias, significa que a qualquer momento, ou a qualquer tempo, ou diante de qualquer situação, seja ela qual for, positiva ou não, né, positiva ou negativa, a luta está difícil, está terrível, há luto ou não há luto, o que Moshe quer mostrar aqui dentro dessa realidade, a verdade, né, é que seja qual for o momento, nós não podemos deixar de servir a Deus. Hoje estou triste, hoje eu não vou fazer minha avodá, meu serviço a Hashem. Morreu um parente meu de 10, 20, 30 gerações para trás aí, nem sei, nem conhecia ele, mas fiquei sabendo que morreu, então eu estou de luto, então eu não vou fazer o serviço hoje. Seja também a mesma coisa dentro do aspecto aí, né, do parente próximo, primeiro grau, etc e tal, né? Então a pessoa dá desculpa, não vou fazer o meu serviço a Hashem, certo? Então, por exemplo, o Shema é 2 vezes ao dia, seja qual for o tempo, seja qual for a situação. E quando você está numa situação, por exemplo, como Arão, de luto, e você vai e faz a avodá, o serviço a Deus, para Deus isso vai ser muito agradável, porque no momento mais difícil, você não se esqueceu de que tudo provém de Deus, é tudo providência divina, que a sua vida está nas mãos dele. Então você busca a fonte realmente inesgotável, a fonte infinita para toda e qualquer situação da nossa vida. É isso que aconteceu recentemente na festividade de Purim, Esther e Mordecai, né? Então, seja qual for a situação, primeiro nós buscamos a presença do Rei dos Reis dos Reis.
o único soberano, o único Deus, o único Salvador, ok? Embora nesse caso Moshe concordasse com Arão, não obstante, a Torá registra sua opinião também, porque ambas as abordagens, verdade e paz, são válidas do ponto de vista da Torá, né? Então, nesse aspecto aqui, o ensinamento racídico, né? Os nossos sábios da Hassidut, do Rabbani, eles mostram essa realidade, verdade e paz, ou seja, Moshe tinha plena razão do que fez e Arão tinha plena razão daquilo que fez, certo? Então, nesse aspecto aí, o ensinamento racídico, né, traz para nós realmente a visão de Moshe e Arão, né, as ações de Moshe e Arão, mas traz nesse contexto, ambas as abordagens são válidas do ponto de vista da Torá. Por isso que o nosso Rebbe, ele nos fala sobre o absoluto e o relativo. Dentro dessa mesma visão, dentro desse mesmo aspecto, de forma também muito profunda, muito elevada, o nosso Rebbe, ele diz sobre essa questão do absoluto e relativo, né? O absoluto, verdade, Moshe, relativo, paz, Arão, ok? Então, o nosso Rebbe diz assim, as perspectivas de Moshe e Arão a respeito dos sacrifícios especiais do dia e dos que se ofereciam de maneira regular, refletem a ênfase diferente de cada um no que constitui a nossa relação com Deus. Dedicava-se a nossa relação com Deus. E Moshe, ele dedicava-se a transmitir a Torá de Deus ao povo, enquanto Arão se dedicava a elevar o povo até a Torá. Ou seja, Moshe, ele trazia a Torá dos céus para a terra, ou seja, ele trazia a Torá dos céus para o povo. Por isso Moshe, ele era contundente, certo? Moshe, ele era aquele que tinha nas suas mãos o cajado, pronto para agir. Moshe, ele trouxe a presença da Torá, a presença de Deus através da Torá, de cima para baixo. Por isso que ele era mais, assim, vamos dizer, rígido nesse sentido. Por isso que quando ele vem e chama a atenção de Arão e seus filhos, ele é rígido na sua forma de chamar a atenção de Arão e seus filhos, porque eles não fizeram com o terceiro sacrifício, a oferenda de pecados, eles não fizeram adequadamente como era a orientação. Parte do sacrifício da oferenda era para ser queimada e a outra parte era para Arão e os seus filhos, né, a sua família, se alimentarem da outra parte. E Arão, com o terceiro sacrifício, ele queimou completamente. Os dois anteriores, ele fez aquilo que foi determinado. Parte queimada, parte para a alimentação, ok? Então, dentro desse aspecto aí, Moshe dedicava-se então a transmitir a Torá de Deus ao povo, de cima para baixo. Enquanto Arão se dedicava a elevar o povo até a Torá, de baixo para cima, certo? Então, por isso, questão de equilíbrio. Moshe vem de cima para baixo, Arão vem de baixo para cima, né? E aí traz o que? O equilíbrio. A mesma coisa sobre o divino e o mundo físico. Precisa ter esse equilíbrio, senão as coisas ficam realmente sérias. Como você está vendo aí, uma boa parte do mundo numa bagunça de ponta cabeça e etc. e tal. Por quê? Porque as pessoas, né, não estão buscando a abordagem de Arão, de baixo para cima, ou seja, buscar a presença divina. Então aí não fazem, aí vira bagunça, baderna e etc. Então a Torá é a verdade imutável, enquanto os seres humanos mudam constantemente, né? Então nós não precisamos nem explicar, né? Você está alegre, de repente triste. Você está em paz e de repente agressivo, né?
você está sereno, né? Você está falando palavras suaves e de repente muda completamente a coisa, é ríspido, né? Rígido, né? Contundente na forma de expressar e etc. e tal. E dentro desse mesmo aspecto, né? Então o nosso Rebbe diz, a Torá ela é permanente, a Torá ela é imutável, os seres humanos são volúveis. E Moshe então encarava a verdade da Torá como algo aplicável de maneira uniforme a todas as situações. Então, para Moshe, a Torá vem de cima para baixo, pá! Rapidamente, cada um tem que se adequar, e cada um tem que se enquadrar rapidamente dentro dessa abordagem de Moshe, né? Então, a verdade da Torá ela precisa ser aplicada de forma uniforme em todas as situações, né? Então, o caso específico aqui de Arão, que não comeu parte do sacrifício, ele queimou inteiro. Então, Arão, ele adaptou o momento àquela situação e ele fez aquilo que ele achou que deveria fazer. Enquanto que Moshe, a princípio, ele vem, chama atenção, exorta, que eles não deveriam ter feito aquilo, eles deveriam ter feito conforme realmente a orientação, a mitzvah que o Eterno deu dentro dessa questão. E aí, quando Arão dá uma resposta, então Moshe vê que a resposta de Arão ela é adequada, coerente, e ela é uma resposta de paz. E aí, então, Moshe dá um breque, né? Põe o pezinho no freio, reconhece que Arão está correto na abordagem que ele fez, né? E aí, então, ele, mais uma vez, ele demonstra um alto grau de humildade. E então, ele reconhece que Arão estava certo e ele não, certo? Então, enquanto Arão, ele percebia que era preciso avaliar cada situação individualmente para saber como aplicar a imutável verdade da Torá de maneira efetiva, né? Então, a Torá ela é imutável, mas aqui Arão ele tem uma visão de que é necessário realmente analisar, cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, cada família tem a sua peculiaridade, aquilo que precisa ser analisado, aquilo que precisa trazer de forma coerente para aquele momento, equilibrada, com muito shalom, né? Para exatamente o quê? Para que as pessoas não venham se assustar e caiam fora. Em vez de trazer vidas para a presença divina, para a luz e para a salvação, para a vida eterna, né? Aí acaba espantando as pessoas, né? Então, por isso, você não é uma sexta-feira 13, uma sexta-feira de terror, ok? Então, cuidado com isso daí. Então, Arão entendeu que um sacrifício especial daquela ocasião é diferente daquelas oferecidas regularmente, diariamente, normalmente, e que a verdade de Deus pode refletir-se de forma distinta em contextos diferentes. Então, Arão ele tinha essa abordagem, né? Dependendo das situações, a Torá, que é imutável, ela pode sim, de fato, ser aplicada naquela situação, naquele momento, mas de uma forma mais suave, branda, né? Esse é o sentido, né? Que a abordagem de Arão. Então, por isso, fala que a abordagem de Arão era paz, ou também pode ser classificada ou qualificada como relativa, né? Então, uma pessoa a qual você está falando da unidade e da unicidade de Hashem, né? De repente se dá uma patada naquela pessoa, ela vai embora, nunca mais você vai vê-la. E ela nunca mais vai se aproximar do Deus que você representa. E aí, como que fica? Então, por isso, né, a abordagem de Arão é uma abordagem relativa. Tem que ver o momento, tem que ver a circunstância, tem que ver o estilo da pessoa, a sua característica, a sua família, para que você possa realmente fazer uma abordagem adequada no sentido de falar da unidade, da unicidade de Hashem, trazer a pessoa a verdade, a sabedoria, a luz da presença divina, né? Então, quando você está numa abordagem com uma pessoa, como que você pode, um exemplo, né? Como você pode distinguir
essa abordagem Moshe ou Arão. Então você vai depender do momento em que você está em contato com aquela pessoa ou a sua família, você vai perceber, você está em contato com Hashem, você está em comunhão com Hashem, você está em harmonia com o Eterno e com a Torá. Então, naquele momento, Deus ele vai dar a devida sabedoria para você poder discernir as coisas ali que estão acontecendo. Então, dependendo da pessoa ou quando está com a família, você vai depender das pessoas fazendo as perguntas, os questionamentos. Então, tem pessoas que falam assim para você, ó, o negócio é o seguinte, eu quero a verdade nua e crua, doa quem doer, mas eu não quero ficar aqui com mimimi e não quero aqui com conversa fiada. Então a pergunta que eu fizer, eu quero uma resposta direta. Quero ou goste ou não, mas eu quero uma resposta direta. Aí é diferente, aí você tem que ser um Moshe. É pá, bum, perguntou, é assim que você quer? Perguntou, pá, aguentou? Vai para a segunda pergunta então, meu filho. Fez a segunda pergunta e você responde, ele não quis. A resposta objetiva, curta e grossa no modo de dizer, fez a segunda pergunta, você pá, bum, mandou de volta. Obviamente, nós estamos falando de respostas objetivas baseadas na Torá. Você vai falar da Torá e do Deus da Torá. É nesse sentido, ok? Então, a pessoa pediu, você vai responder. Agora, quando a pessoa ela começa a conversar com você e começa com uma desculpa aqui, uma desculpa ali, e você percebe que a pessoa ela não quer uma resposta pabum, porque ela não está preparada para aquela resposta, para aquela abordagem. Então, o momento vai fazer com que você seja um Arão, que você seja relativo, paciente, amoroso, que você realmente esteja em shalom para responder de forma branda, suave, tranquila, para não assustar as pessoas. Então depende do momento, obviamente. Ou você age como Moshe, a semelhança de Moshe, ou a semelhança de Arão, ok? Então dessa forma, né, o nosso Rebbe diz, né, que a verdade de Deus pode refletir-se de forma distinta em contextos diferentes, né? A mesma resposta que você dá para aquela pessoa que disse, ó, não quero enrolação, eu quero resposta objetiva, curta e grossa, quero, gosto ou não. Então, a minha pergunta é X. Então, a resposta eu quero que seja pabum, beleza. Essa mesma resposta você poderá dar para esta outra abordagem, mais relativa, mais de paz, né, que a pessoa está procurando. Você poderá dar a mesma resposta com outra tonalidade, com mais tranquilidade, com muita serenidade, com muito shalom. Né? Você vai fazer uma abordagem mais tranquila. Então você vai conversar mais tranquilamente com essa pessoa e ela vai receber melhor a sua resposta. Então depende exatamente daquela pessoa com a qual você está se comunicando, ok? Não seja você precipitado a tomar uma decisão pelas pessoas. Simples assim. Comece conversando com as pessoas, uma conversa tranquila, certo? E a resposta que você precisa vai sair da própria boca da pessoa. Ou ela vai dizer para você, ó, o negócio é o seguinte, é curto e grosso, pabum, sem rodeio. Beleza, sem rodeio, assim o faremos. E aquele outro que você já percebe, ele já fala mais assim compassadamente, né? Ele demonstra até um certo grau de medo de querer saber a verdade ou receio. Então você tem que ir tranquilo, tem que ir mais suave, tem que ir mais assim compassivamente, né? Ir dando respostas de forma mais branda, ok? Então, em nossa vida temos de unir as perspectivas de Arão e Moshe. Devemos agir em relação a nós mesmos como Moshe. Agora o Rebbe, ele pega, vamos dizer assim, ele pega o cajado de Moshe para falar com você, comigo, individualmente. Então o Rebbe diz assim, ó,
Em nossas vidas nós temos de unir as perspectivas de Arão e Moshe. Então tem que ter unidade, Moshe e Arão. Ou seja, o absoluto e o relativo, verdade e paz. União, fusão, ok? Então precisamos ter, de fato, em nossas vidas no dia a dia, né, nós precisamos ter a perspectiva de Moshe e Arão. Devemos agir em relação a nós mesmos como Moshe, dedicando-nos de forma inflexível à verdade absoluta e imutável da Torá. Então a abordagem de Moshe, ela tem que ser uma realidade presente quando se trata do nosso eu. Quando a abordagem é para comigo mesmo, você não pode dar moleza para você. Por isso, o Rebbe diz, devemos agir em relação a nós mesmos como Moshe, dedicando-nos de forma inflexível à verdade absoluta e imutável da Torá. Então, comigo eu preciso ser mais radical, mais sério. Eu não posso ficar nessa plataforma, eu sou Benei Noach, eu tudo posso. Ai, que maravilha! Negativo. Você tem que agir consigo mesmo como Moshe. Ou seja, você precisa ser inflexível com você mesmo. À medida que você começa a abrir portinhas, janelinhas, o que tem isso? O que tem aquilo? Ah, para o judeu isso não pode, mas para mim pode. Então eu posso fazer, eu posso deixar de fazer. Então eu fico naquela gangorra. Ou então que nem bolinha de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Não. O Rebbe diz, devemos agir em relação a nós mesmos como Moshe, dedicando-nos de forma inflexível à verdade absoluta e imutável da Torá. Consigo mesmo não se dá moleza. Você não pode abrir precedente hoje, amanhã, depois de amanhã. Aí não serão mais portinhas ou janelinhas. Aí serão porteiras e janelões. E aí a boiada sai desembestada. Então, por isso, consigo mesmo, abordagem Moshe. Por outro lado, já quando interagimos com os outros, aí já se está falando do próximo, devemos, realmente procurar a abordagem, a forma de agir de Arão, de forma flexível, levando em consideração as inclinações daquela pessoa, daquela família, e aproximando-os da Torá por meio de amor e aceitação, até eles pegarem o pique da corrida. Simples assim. Então, por isso, amados, a abordagem de Arão, ela nos fala com referência ao próximo, não consigo mesmo. Conosco mesmo, a abordagem é de Moshe, inflexível, fazendo com que realmente a verdade absoluta e imutável da Torá, ela é uma realidade para nós. Então não tem aquele negócio, hoje eu faço, amanhã não. Hoje eu quero fazer, amanhã não. Nós temos que agir conosco mesmo, a abordagem de Moshe, inflexível. É você pegar a você mesmo pelos colarinhos e falar, ô fulano, principalmente diante do espelho, que você olha nos seus próprios olhos. Diante do espelho, você está cara a cara com você. É uma abordagem complicada essa, sabia? Você já experimentou olhar no espelho e falar umas verdades para você mesmo? Ah, não, eu não usei espelho, mas eu falei assim, na minha prece, na minha conversa, no dia a dia, um momento que eu estava sozinho lá, eu conversei comigo mesmo.
Ok, beleza, tranquilo. Mas experimenta fazer uma vez na frente do espelho. Você com você mesmo. E procure fazer uma abordagem de Moshe para com você mesmo. Procure ver, faça uma experiência. E na hora que você começar a falar, ô fulano, pô, você agiu dessa forma, você falou isso, você viu aquilo. Você não tem vergonha na cara, não? A abordagem de Moshe, conosco mesmo, ela é séria. Ela é muito séria. Por isso, o Rebbe diz, de forma inflexível, a verdade absoluta e imutável da Torá. Olhar no espelho, olhar para si mesmo e trazer a abordagem de Moshe da verdade inflexível, da verdade absoluta e imutável da Torá, ela mexe conosco. E como mexe? Se você realmente tem um coração sincero de servir a Deus, então certamente a hora que você sair da frente do espelho, você vai falar assim, eu estava levando a coisa na brincadeira, né? E a coisa é séria. Então, dessa forma, né, com referência ao próximo, às outras pessoas, nós precisamos fazer e agir com a abordagem de Arão, que é exatamente o que? Sermos mais flexíveis, levando em consideração as inclinações das pessoas, né, da família, né? Você precisa analisar todas as questões. Muitas vezes as pessoas ali são simples demais, elas não têm não tiveram estudo algum, nem na escola foram, etc. e tal, né? Então as pessoas são muito simples e muitas vezes você não pode chegar numa abordagem de Moshe e pá, bum, pá, né? Chutar a porta, né? Derrubar a porta e pronto, né? Não. Aí você precisa agir como Arão, né? Bate na porta, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com vocês? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre Deus e assim sucessivamente, né? Moshe ele já chega na porta com o cajado, né? E bate na porta, tum, dum, dum, dum. Quem está para o lado de dentro já estremece, o mundo está acabando. E você sente isso quando você vai na frente do espelho e conversa consigo mesmo na abordagem de Moshe. Então, amados, né? O nosso Rebbe diz que nós precisamos unir a abordagem de Moshe e Arão, verdade e paz, o absoluto e o relativo. Ou seja, você tem a capacidade, porque Deus lhe dá, de você ser, entre aspas, um Moshe e um Arão ao mesmo tempo. Depende de você. Então, por isso, simplesmente, não abandone o grande propósito que Deus tem para a tua vida. Não dê as costas a isso. Muito pelo contrário. Humildemente, como Moshe, humildemente na presença divina, Deus, me ajude a fazer uma abordagem e unir essa abordagem de Moshe e Arão, para que eu possa agir com sabedoria e com verdadeiro temor a Ti, nas minhas abordagens para comigo e para com o próximo, para que haja discernimento como agir nesses momentos. Além de Deus dar a cada um de nós o discernimento, Ele também nos dará sabedoria para podermos conversar conosco mesmo e com o próximo. Ok? Então fica aqui essas lições. Faça bom uso, faça uma boa abordagem. Seja você, Moshe e Arão, ao mesmo tempo. Até amanhã. Shalom, shalom.